Fala pessoal, tudo bom? César Alberto para falar com vocês mais uma vez sobre a mágica de pensar grande. Nós vamos falar aqui sobre o capítulo 9, Penso corretamente em relação aos outros. É um capítulo interessantíssimo sobre a forma que você pensa a respeito das pessoas que te rodeiam e sobre a forma que essas pessoas podem estar pensando de você. Então, o sucesso depende do apoio dos outros. Ninguém consegue crescer sozinho, ninguém consegue prosperar e mudar de vida sozinho. Ao considerar a indicação de uma pessoa para um posto importante, são examinados dois fatores ponderáveis: o conhecimento técnico do indivíduo, revelado por sua experiência, e sua personalidade, sua capacidade para lidar com os outros. Vemos agora uma observação importante de importância excepcional. Em pelo menos 9 a cada 10 casos, a arte de captar a estima é o fator mencionado em primeiro lugar. E num número surpreendentemente grande de casos, dá-se mais peso a esse fator que é o técnico. Olha só, então a sua capacidade de ter estima e ser estimado pelas pessoas tem mais valor até do que o seu conhecimento técnico. Uma pessoa não é empurrada para uma posição mais elevada. Ela é levantada. Olha só que incrível, hein? Somos elevados pelos que nos conhecem, como pessoas estimáveis e de personalidade. Cada amigo faz você subir um pouquinho mais. E se você é agradável, fica mais leve para ser levantado. Que incrível, hein? Faz muito sentido para mim isso. Mas você ficaria surpreso se soubesse quantos figurões têm um plano claro definido, muitas vezes por escrito, de agradar ao público, de se tornar uma pessoa agradável. Olha só, que legal, hein? Para que o público goste de você, o senador Johnson, ele tem 10 regras, 10 dicas. Olha que bacana, aprenda isso daí que faz muita diferença. Aprenda a lembrar o nome das pessoas, isso daí é fatal, isso daí é incrível mesmo. O nome das pessoas é a palavra mais importante que existe para se ouvir. Seja agradável de modo que ninguém se sinta constrangido em sua presença. Adote uma atitude tranquila e despreocupada, de modo que as coisas não o perturbem. Não seja egoísta, não dê a impressão de que você sabe tudo, sabe? Aquele cara arrogante que não, já sei disso, já sabia disso. Cultive a qualidade de ser interessante a fim de que os de seu convívio possam obter de você algo que valha a pena. Você tem que ser interessante, não interesseiro. Estude um meio de livrar-se dos elementos vulgares de sua personalidade, mesmo que sejam subconscientes. Então controle bem isso, né? O que tem de vulgar na tua vida e controla e extirpa, né? Corta. Procure abordar e tratar sinceramente e numa base honesta e cristã. Habitue-se a gostar dos outros até consegui-lo com sinceridade. Naturalmente, as pessoas que gostam da gente são as pessoas que a gente gosta, né? São poucos os casos das pessoas que a gente não gosta e que gostam da gente e vice-versa. Nunca perca uma oportunidade de dar parabéns a alguém por um feito realizado ou exprimir simpatias numa situação triste ou difícil. Apoie espiritualmente os outros e eles lhe retribuirão com uma sincera afeição. Não tente, porém, comprar a amizade, ela não se vende. Então, presente, sem realmente serem sinceros ou honestos, com certeza acabam conturbando uma relação de amizade. A amizade não se compra. E quando tentamos comprá-la, podemos perdê-la duplamente. Gastamos dinheiro e ganhamos o desprezo. Olha só que interessante. Tome a iniciativa de fazer amizades. Os líderes sempre agem assim. As alianças, né? Quanto mais aliados você tiver, melhor para a sua vida. Eis 6 maneiras de se conseguir amizades, bastando um pequeno exercício de como tomar a iniciativa. Apresente-se aos outros sempre que possível. Faça com que outra pessoa entenda bem o seu nome. Pronuncie o nome de outra pessoa tal e qual ela o pronuncia. Anote o nome do seu interlocutor e certifique-se de que o fez corretamente. Telefone ou envie um e-mail para os novos amigos que você acha que deve conhecer melhor. E por fim, não menos importante, não diga as coisas agradáveis aos estranhos. O senhor mediano jamais toma a iniciativa de fazer as apresentações. Espera que os outros o façam em primeiro lugar. Olha que interessante, hein? 3 sugestões. Reconheça o fato de que ninguém é perfeito. Isso é importantíssimo. Reconhecer o fato de que os outros têm o direito de ser diferentes. Não queira ser um reformador. Ponha um pouco mais de viva e deixe viver em sua filosofia.
Ninguém é inteiramente bom ou ruim. O indivíduo perfeito não existe. Então ele conta aqui, encare as coisas assim. Seu cérebro é uma estação de rádio. Preste atenção nessa história que é muito bacana. Uma estação de rádio mental. Esse sistema lhe transmite mensagens através de dois canais igualmente poderosos. O canal positivo e o canal negativo. Então, se algum dia você está no seu trabalho e o seu superior, o seu chefe, vai e lhe faz algumas observações para que você possa melhorar, a forma com que você vai reagir a essas observações, a forma em que está a sua frequência mental, se for de algo positivo, poxa, legal, ele me deu umas dicas bem interessantes, eu preciso realmente corrigir isso, eu vou modificar. E no outro dia você vai lá com ele, olha, muito obrigado, eu percebi realmente que eu precisaria melhorar esse ponto, eu estou me esforçando para melhorar, de forma positiva, né? Então, e aquele pensamento negativo, esse cara tá querendo me sacanear, ele tá me enchendo o saco, ele tá me perseguindo. Duas formas de reagir a uma mesma circunstância. Fato é, habituar-se a viver na frequência positiva naturalmente vai te impulsionar a resultados positivos. Naturalmente, quando tu fala com esse teu chefe de uma forma positiva, como um pensamento positivo, o que ele vai olhar para ti e vai pensar? Te põe no lugar dele agora, como você iria se portar quando um colaborador seu fosse advertido, fosse orientado e ele viesse para ti, olha, eu observei realmente que eu preciso melhorar, eu estou me esforçando, e você tem alguma dica para eu poder melhorar mais rápido? Então, naturalmente, a sua percepção é totalmente diferente relacionada a essa pessoa, e essa percepção vai ser a mesma relacionada a você, como você toma uma atitude positiva. Então, são um canal que tem na sua mente que você pode controlar e deve controlar. Tenha em mente que quanto mais tempo você ficar sintonizado com um desses canais, mais interessado ficará. E mais difícil se tornará mudar para o outro. Isso é verdade, porque um pensamento positivo ou negativo deflagra uma reação em cadeia de pensamentos similares. Então, quando tu começa a pensar em coisas negativas, aparece um monte de coisas que realmente são negativas e que vão te puxar para baixo. E eu tenho certeza que não é isso que tu queres. Então, coloca a frequência mental no lado positivo e pensa sempre em coisas positivas. Vamos ver aqui. Ah, sim, quando alguém chega com informação, alguém que está na frequência negativa e começa a conversar com você, o que é interessante, tu saber modificar essa frequência de comunicação, tá? Então, uma pessoa chega para falar alguma coisa negativa a respeito de alguém, de algum fato, de alguma coisa, como é que você faz? Desculpe-me, mas enquanto eu penso nisso, eu gostaria de te perguntar uma coisa. A outra esquivasse com, desculpa, mas eu estou atrasado agora, eu preciso ir. Ou, desculpa, mas eu tenho um encontro importante, cara, eu preciso ir, depois a gente conversa. Não deixem mudar a sua frequência mental do positivo para o negativo. Você tem que controlar isso e não permitir que ninguém modifique sem sua devida autorização ou interesse. E isso é possível quando você está com muitas pessoas negativas, você acaba entrando nessa frequência negativa de pensamento. A pessoa que mais fala é a que faz mais sucesso, raramente são as mesmas. Então, você tem que perceber isso, que aí você tem que aprender a ouvir mais do que falar. A generosidade na conversação faz amigos. A generosidade na conversação faz com que você aprenda mais a respeito dos outros. Que interessante, né? Ser generoso na conversação é a maneira mais fácil, mais simples e mais certa de fazer amigos. Não monopolize uma conversa. Escutando, você faz amigos e aprende. Compensa se mostrar cartões cortês com quem você não conhece nem espera conhecer jamais. A recompensa vem na forma do bem-estar que se sente. E esse bem-estar se reflete no seu trabalho e em tudo mais que você fizer. Você já parou em algum lugar para ajudar algum deficiente visual para atravessar uma rua? Ou para pegar um ônibus? Você já cedeu o seu lugar no ônibus para alguém? Você já abriu a porta para alguém generosamente e esperou ela passar? Você já cumprimentou com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um muito obrigado? Como você se sentiu? É essa sensação que ele fala que a gente tem que manter dentro da gente mesmo. Então, quando essas coisas não andam bem, lembre-se de Benjamin Farley e faça apenas isto. Pergunte-se, o que deverei fazer para me tornar mais merecedor da próxima vez? Ele conta aqui uma história de uma pessoa que não é promovida e um outro colega é promovido. Não perca tempo em se desencorajar. Não se censure, faça planos para vencer na próxima vez. Que fantástico, hein? Então a ideia é a persistência realmente. Resumindo, põe em ação os seguintes princípios. Faça-se mais leve para ser elevado, seja agradável. Tome a iniciativa de fazer amizades. Aceite as diferenças e as limitações humanas.
Sintonize o canal positivo, a estação dos bons pensamentos. Habitue-se a ser generoso na conversação. Seja sempre cortês. Não censure os outros ao sofrer um revés. Lembre-se de que a maneira de pensar quando você perde é que determinará quanto tempo vai levar para ganhar. Então é excepcional. Esse daqui é, mais uma vez, o livro A Mágica de Pensar Grande, o capítulo 9, pense corretamente em relação aos outros. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente tem um grupo no Facebook com esse mesmo nome do livro, A Mágica de Pensar Grande. Nós temos um grupo no Telegram e temos um canal no YouTube discutindo sobre esse livro. E se você que está junto com a gente nessa jornada, quer ler, quer discutir, todo sábado às 21 horas nós nos encontramos online e debatemos um pouco sobre esse conteúdo. E eu tenho certeza que ele pode fazer uma grande diferença na sua vida, como tem feito na nossa vida. Eu sou o César Alberto e até uma próxima.